Hoje nós vamos trazer mais um vídeo para vocês com um dos temas mais polêmicos da atualidade, que é justamente a velocidade no retorno dos seus investimentos. A gente tem falado aqui diariamente sobre investimento em ações e fundos imobiliários e em vários vídeos anteriores a esse eu disse que a gente demora tempo para ter retorno com esse tipo de investimento. E a verdade é que nós vivemos um momento na sociedade, aqui no Brasil, mas eu creio que no mundo inteiro está do mesmo jeito, um momento em que as pessoas elas têm assim, um certo desespero para ter retorno rápido. Tá todo mundo querendo correr risco desnecessário com dinheiro, às vezes nem sabe que está correndo risco, acha que não está, porque a pessoa que apresentou aquela oportunidade apresenta como algo que não tem risco. E aí você coloca o seu dinheiro em coisas que você não entende muito bem sobre a promessa de que aquilo vai te retornar um dinheiro no curto prazo, vamos dizer assim, dentro de meses você vai dobrar o seu dinheiro e sem correr muito risco. Deixa eu te avisar, isso não existe. Ponto final, isso não existe. Sempre vai surgir uma mão no meio da multidão que vai levantar e dizer o seguinte: ah, mas o meu vizinho, isso aconteceu com ele. Ah, mas a minha prima fez isso e deu certo. Sempre vai existir, eu não estou dizendo aqui que essas pessoas estão mentindo. Não, mas isso é semelhante a ganhar na loteria. Você investiu o seu dinheiro esperando que você vai dobrar de capital em 6 meses, ou 3 meses, ou uma semana. É a mesma coisa de você todo dia ir lá na casa lotérica e fazer uma aposta. Porque isso que você está fazendo é justamente uma aposta. Só que lá na loteria um bilhete custa não sei quanto, mas deve ser, sei lá, 5 reais, 10 reais. É pouca coisa. Aqui não. Quando você coloca o seu dinheiro em investimentos que você não entende muito bem, mas que te prometeram que você vai dobrar ou triplicar o seu dinheiro sem muito esforço e sem risco, isso não existe. E aí você aposta alto num negócio que é construído ali com areia de praia e que não vai ter sustentabilidade, que não vai se sustentar durante um tempo e você vai perder o seu dinheiro. Portanto, esse vídeo é um alerta. Eu já gravei um vídeo semelhante a esse antes, estou gravando o segundo, dada a importância do tema. É um alerta de que as coisas levam tempo para terem resultado. Investir com critério, investir no sentido, na minha opinião, no sentido real da palavra de investimento, é você ter critério aonde você coloca o seu dinheiro. Não é sair aventurando por aí. Existem investimentos hoje que estão na moda, como a criptomoeda. O Bitcoin, quem nunca ouviu falar sobre o Bitcoin? Eu não vou dizer que seja um mau investimento ou que seja algo, vamos dizer assim, uma promessa sem retorno, não. Mas as pessoas estão enxergando o Bitcoin da forma errada, a criptomoeda da forma errada. A gente vê notícias o tempo inteiro assim, triplicou o dinheiro com Bitcoin, ficou multimilionário com Bitcoin, e aí vai todo mundo querendo comprar. Mas as notícias não contam muito sobre as pessoas que perderam fortunas com o Bitcoin também. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente ganhando, tem muita gente perdendo com o mesmo investimento. Bitcoin, criptomoeda em geral, não é uma coisa segura onde você vai com muita facilidade aumentar o seu patrimônio. Esse tipo de coisa não existe. Eu acho até que criptomoeda pode sim compor o seu portfólio de investimento, não vejo problema nenhum, claro que isso vai depender do seu perfil como investidor, mas o meu problema é quando a pessoa começa a enxergar aquilo como uma brecha, sabe? Quando a pessoa acha assim que descobriu assim a bola da vez. Nossa, eu descobri o investimento. Isso não existe. Isso não existe. Investir é ter critério, é ter paciência. Agora, isso quer dizer que você não vai ter retorno no curto prazo? Não, isso não quer dizer isso. Você pode sim ter retorno em meses ou semanas. Você pode investir e sim dobrar o seu dinheiro naquele investimento dentro de semanas. Você vai ter retorno no curto prazo? Vai, você pode ter retorno. A minha chamada de alerta é para aqueles que fazem os seus investimentos contando que o retorno vai existir. Ou seja, eles entendem que aquilo é uma garantia. Eu vou colocar meu dinheiro aqui, vou ter retorno. Isso não existe. Hoje nós temos aí muitas pessoas defendendo o investimento através de robôs de investimento. Bom, isso está muito distante da minha metodologia de investimento, porque eu acredito que para investir com critério, você tem que conhecer a empresa. É bem assim, bem raiz o meu estilo de investimento. Você tem que conhecer a empresa. Você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer o negócio da empresa, você tem que saber ali algumas informações, ou, como eu já disse em vários vídeos, ou você sabe disso, ou você tem um analista, um assessor, um consultor que está acompanhando tudo aquilo e está te alimentando com a informação do tipo compre, venda.
Isso também pode acontecer. Aliás, tem ótimos profissionais no mercado que fazem isso. Bom, seja qual for, seja você analisando, ou seja alguém analisando para você, o importante é que o conhecimento sobre aquele negócio precisa existir. Investir não pode ser, nem para você nem para ninguém, uma aventura com o dinheiro. Esquece essas promessas de triplicar dinheiro, não vai nessa, porque isso é barca furada. Entra ano, sai ano, as pessoas continuam caindo nesse tipo de promessa, é impressionante. Qual que é a dificuldade que você tem de entender que esse tipo de promessa é feito aquele ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia, mas é óbvio que vai desconfiar. Você acha que alguém vai te oferecer um negócio assim imperdível e 7 bilhões de pessoas na Terra não sabem daquilo ali? Esse tipo de coisa não existe. Entenda de uma vez por todas. Você pode sim ter retorno no curto prazo. Existem dezenas de casos que a gente vê, quem acompanha, eu acompanho as notícias sobre o mercado financeiro diariamente. Acho que atualmente é o único tipo de notícia que eu tenho lido é sobre mercado e bolsa de valores, mercado financeiro, etc. Porque fora isso tá tenso de acompanhar porque a gente quase não tem notícia boa. Mas enfim, a gente vê casos de pessoas que investem e ganham ali 20%, 30%, 100% em curto prazo. Isso pode sim acontecer. Eu não vou gravar um vídeo dizendo que quem fala que isso aconteceu é mentiroso. De jeito nenhum. Não é isso. O meu problema, de novo, é com as pessoas que fazem investimentos contando que aquilo vai acontecer. Aí pronto. Aí você já virou presa fácil para os pilantras de plantão, porque eles estão doidos atrás do seu dinheiro. Por que pirâmide faz tanto sucesso? Porque a promessa dela é dinheiro rápido, fácil, sem esforço, tudo no curto prazo. Isso é tudo que todo mundo quer ouvir. Você acha que você é mais esperto do que todo mundo na Terra? Não, todo mundo quer ter dinheiro rápido. Todo mundo quer colocar R$2 e ficar milionário no final da semana. Todo mundo quer, você acha que você é o único? Não, todo mundo quer. A diferença é que muita gente quer, mas entende que não é assim que funciona. E outros não, outros acham que não, é isso aí mesmo. Existe aqui uma oportunidade que as 7 bilhões de pessoas na Terra não sabem, só eu é que sei. Só se apresentar isso aí para mim. Portanto, eu sou mais esperto que todo mundo e vou ficar rico porque meu vizinho falou que fez isso e ficou rico. O seu vizinho fez isso e ficou rico. É igualzinho o cara, é o seu primo que ganhou na loteria. A sua prima, a sua tia que ganhou na loteria. Agora, de repente, ela pode ensinar os outros a ganhar na loteria também porque ela foi premiada? Você acha que isso faz sentido? Se você disse que sim, então o seu caso é psicologia pesada mesmo. É um psicólogo, psiquiatria, remédio, tratamento assim de choque. Porque isso não existe. Não é porque alguém ganhou na loteria que esse alguém sabe ensinar a ganhar na loteria. Investir, mais uma vez, sei lá, vai ser a 4ª vez que eu falo só nesse vídeo. Investir é critério. Aprenda a ter critério com seus investimentos. E o que chama critério? Nós vamos falar, por exemplo, do Investidor Inteligente. Um livro clássico, um livro assim super técnico, é uma leitura difícil de ser digerida, sinceramente, não é. Eu não acho que qualquer um que vai abrir o livro vai conseguir ler assim e absorver tudo que está escrito ali. Mas o Investidor Inteligente foi escrito pelo Benjamin Graham, que é tido como mentor do Warren Buffett. O Warren Buffett, caso você não saiba, é só o maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos. Ele é americano e fez fortuna investindo em ações. Investindo em ações através do conhecimento das empresas. O Buffett diz, hoje ele já tem uma carteira bem extensa, mas ele disse que no início dos investimentos dele, ele investia ali em 10 empresas ou até menos, em empresas que ele conhecia. Ou seja, uma das ações campeãs da carteira dele, Coca-Cola. Ele mesmo dizia, gente, a Coca-Cola inventou um xarope, eles estavam tentando inventar um xarope, um remédio, e aí surgiu a Coca-Cola, um produto que o custo de produção dele não é muito alto, todo mundo ama a Coca-Cola. Olha quantos anos a empresa já está aí no mercado. Não é verdade? Então, se você gosta ou não gosta, não interessa. O que você precisa entender é que é um produto com uma enorme aceitação no mercado. E o Buffett investiu. Qual que é a dificuldade de você entender o negócio de uma empresa que fabrica e vende refrigerante? Quase nenhuma. Qual que é a dificuldade? Quase nenhuma. Uma empresa que aluga carro. Qual que é a dificuldade de entender? Não tem muita dificuldade. Nós temos ótimas empresas aqui no Brasil que alugam carro e que têm capital aberto na bolsa. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Mas o que você quer? Você não quer estudar a empresa, você não quer contratar um bom assessor de investimentos, você quer ter resultado. É semelhante, eu já comparei isso outras vezes, semelhante à pessoa que faz uma dieta, ela não vai no nutricionista, não contrata ali um personal trainer para poder fazer os exercícios na academia, e vai na academia, faz os exercícios de qualquer jeito, alimenta de qualquer jeito, mas ele quer ter resultado, ele quer perder muitos quilos, ficar com a barriga trincada, ou a mulher lá quer secar a gordura também e tudo, mas quer continuar comendo feito um louco, comendo arroz, batata frita, lasanha,
tudo no mesmo prato ali na hora do almoço, quer continuar isso tudo, não quer fazer muito exercício físico e quer ter resultado. Isso existe? É óbvio que não. É óbvio que não. Alguém vai dizer assim, Gustavo, mas sempre tem. Sempre tem aquele, eu vejo na internet, me divirto muito com os exemplos, assim, os contra-exemplos, né? As exceções, aquele que levanta a mão e fala, mas pois é, meu tio come isso tudo aí, arroz, batata frita, lasanha, tudo isso e é magro. Aí depende do biotipo da pessoa também, né? Mas a verdade é que geralmente a pessoa que se alimenta muito com carboidrato e muitas calorias, se ela não fizer ali um ritmo de treino muito intenso, ela vai, em algum momento, ela vai começar a ganhar massa gorda. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Outro dia eu vi um famoso, um personal trainer muito famoso na internet, ele dizendo o seguinte, para você perder peso, você tem que queimar mais caloria do que consumir. Para você ganhar peso, você tem que consumir mais do que queimar. Não é óbvio isso? O cara falou alguma coisa de diferente? Não. Ele mesmo falou, gente, isso é óbvio. 99% das pessoas não fazem isso. Porque mesmo sendo óbvio, o cara ainda quer comer feito um louco, fazer pouco exercício e ter resultado. Você não quer contratar um assessor de investimentos. Você também não quer estudar a empresa, mas você quer colocar o seu dinheiro lá e ter resultado. Isso não acontece. Isso não, você pode uma vez ou outra ter resultado, mas ao longo do tempo isso não se sustenta. Aí você precisa saber o seguinte, você é um aventureiro que coloca dinheiro ali e depois de um tempo esse dinheiro aumenta e você tira e depois vai para caçar outra coisa. Isso você fez um investimento, de repente teve resultado e aí foi procurar uma outra oportunidade para o seu dinheiro. Beleza, eu respeito isso, mas isso não é ser investidor. Pelo menos não ser investidor de bolsa de valores. Não é. O investidor de bolsa de valores ele está constantemente colocando seu dinheiro em ações e fundos imobiliários ou outros ativos que a bolsa porventura possa oferecer. Mas esporadicamente não, ele costumeiramente, frequentemente está colocando dinheiro em ações e fundos imobiliários. Ele teve um bom resultado ali, se ele resolver vender aquelas ações, ele vai mudar para outras ações ou deixar o seu dinheiro parado esperando uma nova oportunidade. Esse é o investidor, aquele cara que tem critério, aquela pessoa que tem critério, que analisa a empresa, que sabe o que a empresa faz e que no final das contas, eu gravei um outro vídeo onde eu falei sobre o preço justo. É importante que você tenha uma noção do preço daquela empresa. Porque a empresa pode ser maravilhosa e o custo ser caro. Nós já falamos disso aqui em outro vídeo. Você pagaria 200 mil reais por um Honda Civic 0 km? Provavelmente não. Por quê? Porque você entende que mesmo o Honda Civic sendo um carro ótimo, 200 mil reais é um preço muito alto por ele, ainda sendo um carro ótimo. Você pagaria 50 mil reais pelo último telefone, pelo último iPhone? Provavelmente não. Por que não? Porque mesmo sendo o iPhone um telefone de primeiríssima categoria, você entende que 50 mil reais é exagerado para ele. Agora, quando você vai comprar ações da Localiza, não interessa. Você fala, Localiza é ótimo, tá aqui R$3 o custo da ação. Eu não faço ideia do preço da ação da Localiza hoje, mas eu sei que não é R$3. Mas aí vamos dizer que fosse R$3. Aí você fala, R$3 está barato. Pouco dinheiro é uma coisa, barato é outra. Não é porque uma ação custa pouco dinheiro que ela está barata. Não, a ação pode custar R$3 e está muito cara. Como que você precifica uma ação? Nós já falamos disso também. Você tem basicamente dois caminhos. Existem vários, né? Mas a gente fala de dois aqui. O primeiro deles é o desconto, fluxo de caixa descontado. Você projeta o fluxo de caixa operacional daquela empresa ao longo de um tempo, traz isso a valor presente, divide pelo número de ações, tá aí, preço justo da ação. Não é uma conta tão simples, é fácil falar, mas a aplicação dela é até muito simples para quem conhece esses termos, fluxo de caixa, dinheiro no tempo, para quem já está familiarizado com isso, não vai ter muita dificuldade em me entender aqui. Quem não conhece esses termos pode tropeçar um pouco, mas é mais simples do que parece. O segundo caminho é dividendo. Quanto que a empresa paga de dividendo? Você compara aquilo ali com um ativo de renda fixa, por exemplo. Tesouro Direto paga quanto? Sei lá, 6% ao ano. Quanto que a empresa paga de dividendo? Tem que ser mais do que 6%. Porque 6 você já tem com o Tesouro. Então você tem que, se a sua estratégia é de dividendos, naturalmente, você tem que receber mais do que 6. Porque o investimento em renda variável, ações, ele é um investimento de risco. Ao passo que o investimento em Tesouro Direto é um investimento mais conservador. Se o seu dinheiro está sendo remunerado a 6% ao ano em algo conservador, para correr risco você tem que cobrar um valor mais alto, que é o que a gente chama de premium.
Ou prêmio de pagamento. É 6% mais alguma coisa, porque afinal de contas agora você está correndo risco. Então os dividendos, por exemplo, estão pagando 8%, 9%. Essa diferença que a gente entende aí como spread, ou seja, a diferença entre um e outro, esse spread é suficiente para você? É suficiente para você? Cada um tem o seu número. Então os dividendos, você compara um com o outro e entende ali se aquele valor daquela ação, ou seja, se eu comprar a ação a R$10, quanto que eu vou receber de dividendo? Ah, R$1. Isso é o quê? 10%. Beleza, isso aí, então, ou seja, se aquela empresa está pagando R$1 de dividendos e eu espero receber 10% de remuneração do meu capital, aquela ação tem que custar no máximo R$10. Qualquer valor abaixo de R$10 que ela custar, está um preço legal para você comprar. Vamos entender isso de novo. Você entende o seguinte, você vai lá, isso inclusive é a metodologia que alguns investidores fazem. O Warren Buffett inclusive faz um tipo de análise parecida com essa. Você vai lá no site do Tesouro Direto e olha quais são as rentabilidades que o Tesouro está pagando. E aí você descobre que tem um tesouro, seja qual for a data de validade dele. Você descobre que ele está pagando 8% ao ano. E aí você fala assim, olha, eu tenho aqui no Tesouro Direto 8%. Então eu vou querer receber 15% na Bolsa de Valores. Isso é a sua conta. Não tem um número certo para isso. Mas, pelo exemplo, vamos dizer 15%. E aí você vai lá na Bolsa de Valores e lista algumas empresas que você busca investir e aí descobre lá a Localiza, que a gente trouxe aqui no exemplo. E você vai entender que a Localiza é uma boa empresa para investir. Deixa eu ver quanto que a Localiza está pagando de dividendos. Se os dividendos que a Localiza paga superam os 15% que você está querendo buscar, então o preço das ações está justo. O dividendo aqui, nós estamos dizendo dividendo yield. O yield é o preço do dividendo, é uma divisão simples. O preço do dividendo é o valor do dividendo dividido pelo preço da ação. Paga R$1 de dividendo, a ação custa R$10, o yield ali, ou seja, o retorno do seu investimento vai ser 10%, porque 1 sobre 10 é 0,1, que é 10%. Matemática básica, pode parecer muita coisa falando assim, mas se você me acompanhar com calma, volta ali, escuta de novo o que eu estou falando, você vai entender com muita facilidade. A empresa paga R$1, a ação dela custa R$10, ela está pagando 10%. Se o seu objetivo é 15%, então esse cenário não te atende. Esse cenário não te atende. Então você tem que dividir. Se você quer receber 15% e a empresa está pagando R$1, isso quer dizer que as ações dessa empresa têm que custar no máximo R$ 6,67. 6,67 vezes 15% dá R$1. Olha como é simples. Mais do que simples. 15%, se é R$1 e você quer receber 15%, o preço justo dela é R$ 6,67. Aí você vai lá no site da Bolsa, ou lá no Google mesmo, digita lá o código da Localiza, que se não me engano é RENT3, RENT3. Pelo menos eu acho que é isso mesmo. Você vai lá e vê a cotação da Localiza. Ela está custando mais do que 6,67? Tá, então você não compra, porque ela não vai te remunerar 15% nesse preço. Está custando abaixo de 6,67? Então você pode comprar. Por quê? Porque se você comprar abaixo de 6,67, você vai garantir os seus 15% no mínimo. Quanto mais abaixo de 6,67, mais vai ser o seu retorno, sempre superior a 15%. Onde você encontra a informação de quanto que a empresa está pagando? Você encontra lá no site de relação com os investidores da própria empresa. Política de dividendos. Vai lá no site de relação com os investidores e digita lá na lupa, buscar. Todo site vai ter um buscar. Digita lá, política de dividendos. E aí você vai ver a política de dividendos daquela empresa. Histórico de dividendos. Aí você vê para trás qual que foi o histórico deles. Vamos dizer assim, o histórico deles é pagar sempre R$1 por ano? Para a empresa dividir o lucro dela, o que tem que ser básico? Qual que é a informação básica que você tem que entender? A empresa tem que dar lucro. Como que a empresa vai dividir se ela está tendo prejuízo? Então, primeira coisa a segunda, né? Primeiro você tem que entender o histórico dela de dividendos. A segunda coisa é a seguinte, a empresa está num cenário de entregar lucros? Ou você acha que, ou de repente, lá dentro do site mesmo, o diretor ou o presidente da empresa disse que esse ano a expectativa é de ter prejuízo. Isso pode acontecer. Eu acho difícil alguém assumir assim de peito aberto que esse ano nós vamos ter prejuízo. Eu acho que a pessoa até pode falar assim, é um cenário difícil,
vai ser desafiador, mas dizer que vai ter prejuízo, não me lembro de ter visto isso não. Mas vamos dizer que esteja lá. O cara disse que vai ter prejuízo esse ano. O presidente da empresa está dizendo, você vai investir nela para receber dividendos? Se a empresa está dando prejuízo. Você pode sim, olhando no longo prazo, como eu sempre defendo que você faça, esse ano vai dar prejuízo, mas a partir do ano que vem ela vai retomar a caminhada de lucro. E o lucro sempre crescente. Às vezes a empresa vai ter prejuízo porque fez um investimento muito alto esse ano e aí plantando para poder colher nos próximos anos. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu, de novo, duvido muito que algum presidente, algum CEO vá reconhecer que a empresa vai ter prejuízo naquele ano. Eu duvido, mas pode acontecer. Então, viu como é simples? Se você não achou isso simples, você precisa ter uma assessoria. Porque senão você vai ser o aventureiro da vez. Você vai ser o aventureiro de plantão. E os aventureiros, eles às vezes ganham, às vezes perdem, mas eu suspeito que, em geral, no acumulado, o dinheiro deles anda de lado. Eu não vou dizer porque tem aventureiro que tem massa cinzenta. O cara vai entender alguma coisa ali, ele não faz análises com profundidade, mas ele tem uma noção boa. E aí ele coloca, ganha 10%, 15% e tal, depois perde 2%, perde 3%, perde 15%, perde 20%. Na hora que ele faz assim, analisa depois de 5 anos investindo, ele descobre que andou de lado. Fez um esforço danado, correu um risco gigantesco com o dinheiro dele e andou de lado. Não deve ser fácil, né? Porque você não consegue fazer uma análise desse tipo depois de uma semana investindo, um mês investindo. Você tem que ter tempo para poder você ter assim, base de dados para comparar. Será que nesse período de 5 anos eu ganhei mais dinheiro, andei de lado? Se eu tivesse feito investimento em poupança, né? Deve ser duro depois de 5 anos você olhar e perceber que perdeu para poupança. É como diz o ditado, você perder para poupança, você vai empatar com quem? O investimento mais conservador, com a menor rentabilidade do planeta é a poupança. Você perdeu para ela? Pô, é brabo, não deve ser fácil, mas acontece. Acontece. Tem gente que tá aí achando lindo, tô ganhando 20%, 30%, de repente toma uma head de 50%. Na hora que vai olhar ali no acumulado, perdeu para poupança. Ou talvez ganhou, mas ganhou de 1 a 0. Poupança você tem que ganhar de 10 a 0, 15 a 0. Não tem. Se você não estiver ganhando 2 vezes mais do que a poupança, não tá legal. Não tá legal. Agora, você está comparando com o tesouro, aí se ganhar 2 vezes do tesouro não é assim tão... É fácil de ser feito também, para falar a verdade. Mas aí se você não conseguiu, paciência. Faz parte do jogo. Agora, perder para poupança, não. Isso é inadmissível. Você pode ser o aventureiro. Aí sim, você perde ou empata. Mas se você é um investidor com critério, seguindo aqui as coisas que a gente fala, conhecimento, se você tem uma boa assessoria, ainda que você seja uma pessoa que tenha conhecimento, tenha uma boa assessoria. Porque assim, os assessores de investimento, eles estão assim, acompanhando o mercado 24 horas por dia. Sabe aquela notícia que você nem sabia que existia? E eles estão lá digerindo, pegando aquilo ali, traduzindo para uma linguagem que o assessorado vai entender. Sabe? É aquela notícia assim de eleição num país que você nem sabe onde fica. Como que aquilo afeta os seus investimentos? Às vezes a matriz da empresa que você está investindo fica nesse país. Como é que isso afeta? É óbvio que vai ter alguma influência. Vai ser ruim, boa? Você às vezes nem sabe disso. Por isso é importante ter uma boa assessoria. Preocupe-se mais em ter boas informações de qualidade, do que em retorno. Porque quando a gente foca só retorno, a verdade é que a gente acaba omitindo alguns passos extremamente importantes e a negligência desses passos, essa omissão, causa danos nos nossos investimentos. Então a gente começou o vídeo falando da pressa para ter retorno, né, daquele desespero que as pessoas hoje em dia têm, querendo assim, opções fáceis, rápidas, garantidas. Não existe garantia com investimento. Se alguém está te oferecendo algo e dizendo que é garantido, fica de olho, busca mais informação, porque quando a pessoa usa essa frase, essa palavra, eu garanto que você vai ter esse retorno, e o retorno é maravilhoso, né? Eu garanto que nós vamos te dar 2% ao mês. Não tem nada pagando 2% ao mês hoje com garantia. E o cara está te garantindo isso? Fique esperto. É diferente de alguém dizer assim, eu garanto que você não vai perder. No final das contas, pelo menos te devolver o mesmo montante, eu te devolvo. Ou garanto que você vai receber 100% do CDI, que não é difícil, porque o CDB faz isso toda hora. 100% do CDI, praticamente qualquer CDB vai te entregar isso.
Ah, esse tipo de garantia tudo bem. O problema é quando a garantia ela vem junto com algo surreal, algo maravilhoso, algo que vai dobrar seu patrimônio em questão de meses. 2% ao mês por 1 ano e meio. Esse tipo de coisa, a pessoa para ter... Porque você imagina o seguinte, o cara tá te prometendo isso, ele vai pegar o seu dinheiro e vai usar em alguma coisa. Ele não vai pegar seu dinheiro e pôr debaixo da cama dele. E depois de um tempo te entregar 2% de receita? Não, ele vai... 2% ao mês. Ele vai usar o seu dinheiro para fazer alguma coisa, algum tipo de investimento. E 2% ao mês durante 18 meses, se ele está te garantindo isso, ele vai correr risco com o seu dinheiro. Agora, se ele está correndo risco com o seu dinheiro, quer dizer o quê? Que ele pode perder ou ganhar. E se ele perder, quem que vai garantir que você vai receber esses 2%? Como é que você acha que a pirâmide faz? É justamente isso. Ela te promete um retorno, depois o negócio dá errado e aí você... Ah, não, entra na justiça para você pegar o seu dinheiro de volta. Ah, mas você me prometeu. Entra na justiça, eu não tenho dinheiro para te pagar. E aí, como é que você fica? Você fica chupando o dedo, é assim que você fica. Você fica desesperado, é assim que você fica. Bate o desespero mesmo. É péssimo quando você olha e descobre que caiu na piada. Você caiu no conto do vigário, caiu numa armadilha. Deve ser, eu particularmente não me lembro de ter caído em alguma, mas deve ser traumático. Deve ser traumático. E por que a gente cai nas armadilhas? Porque a gente é afoito, porque a gente quer um negócio assim rápido. A gente não quer correr risco, mas quer ter muito dinheiro. Você acha que você é mais esperto que todo mundo na Terra, que você quer isso, ninguém quer mais. Todo mundo quer. A diferença é que muita gente quer, mas sabe que esse tipo de coisa não existe. Então, quando a oportunidade aparece, o olhar está atento, está atento. A peneira ali tem a passagem fina, não é qualquer coisa que passa. Você entendeu? Tem critério, tem fundamento. E aí, quando oportunidades desse tipo aparecem para pessoas que têm critério, o que a gente fala? Muito obrigado, vai buscar outro, porque aqui não tem para você. Então, portanto, você, para finalizar, você que está querendo investir, a gente vive um momento maravilhoso para investimentos aqui no Brasil, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante desse cenário de pandemia e etc. A gente ainda assim vive um cenário muito legal para investimentos. A gente vê o número de investidores na Bolsa aí numa crescente muito forte, mas infelizmente a maioria dessa turma é aventureira. E o que o aventureiro faz? Ele vai investindo sem critério. Então, não seja um aventureiro, tenha critério. Queira investir, busque uma boa assessoria, busque estar bem informado e invista com critério, porque fazendo isso você vai ter ótimos retornos. Tá feito? Até o próximo vídeo.